Olá, esse é o nosso trabalho sobre neuroma de Morton. Então, o que é? Para começar, é uma neuropatia compressiva do nervo interdigital que acontece principalmente no terceiro espaço interdigital, ou seja, entre os terceiro e quarto dedos do pé. E por que ela acontece? Então, a gente vai explicar melhor quando a gente adentrar na anatomia em si. Mas para introduzir, o nervo interdigital mantém uma relação íntima com o ligamento transverso metatarsal profundo. E essa relação pode ser problemática a partir do momento que tem uma compressão, uma irritação, um atrito constante que vai levar a dor em queimação na região plantar do pé. E aí é interessante também entender a epidemiologia. Aproximadamente 66% dos casos vai acontecer no terceiro espaço interdigital, como eu falei, 32% no segundo e 2% só no quarto espaço interdigital. Pode acontecer também nos dois pés, mas é raro. E aí, uma parte muito interessante é que as mulheres são acometidas de 4 a 5 vezes mais do que os homens. Isso acontece por volta dos 50 anos de idade. Mas por que disso? Eu deixei já um spoiler aí. Esse salto alto representa os sapatos antifisiológicos. E a literatura descreve muito a respeito disso como um problema para sobrecarga da articulação metatarso-falângica, que pode levar à compressão do nervo. Por conta dessa relação íntima com o ligamento metatarsal profundo, que com uma câmara anterior do sapato e o próprio salto podem levar a essa sobrecarga. E aí, entendendo melhor a anatomia, a gente consegue também entender bem o neuroma de Morton. Então, gente, para conversar sobre anatomia, primeiro vamos passar de maneira mais genérica pelas estruturas do pé, para depois entendermos exatamente o que está sendo comprometido no neuroma de Morton. Em primeiro lugar, vamos relembrar os ossos do tornozelo e pé, começando pelo talos, que é justamente o osso que conecta as estruturas da tíbia e fíbula, formando o tornozelo com as estruturas do pé. É bastante evidente a articulação promovida por esse osso. Distamente a ele tem-se o calcâneo, o osso mais posterior do pé. Para finalizar os ossos do tarso, tem-se os ossos navicular, cuneiforme intermédio, lateral e medial e o cuboide. Anteriormente a essas estruturas estão os ossos do metatarso, muito importantes para a nossa patologia. E, por fim, os ossos dos dedos, as falanges proximais, médias e distais. Quanto aos ligamentos, no caso do neuroma de Morton, a gente vai falar rapidinho sobre os metatársicos transversos profundos, que mais tarde serão mais abordados, mas vale aqui vocês darem uma olhada e está marcadinho em roxo. Já em relação aos músculos, de maneira geral, vale a gente lembrar, em relação ao dorso, os músculos extensores longos e curtos dos dedos e do hálux, os interósseos dorsais, e na planta, os interósseos plantares, lombricais do pé, flexores curtos do hálux do dedo mínimo e dos dedos, os abdutores do hálux do dedo mínimo, entre outros. Mas atenção, a gente precisa tratar aqui que o neuroma de Morton ele tem uma relação muito importante de ossos e músculos por conta da marcha, e mais tarde essa associação vai ser tratada de maneira mais detalhada. Vamos fazer também uma análise geral da inervação e da vascularização arterial. O nervo isquiático na coxa se ramifica no nervo tibial e no nervo fibular comum. O nervo tibial dará origem ao nervo sural medial, que irá se ramificar nos ramos calcâneos laterais e no nervo cutâneo dorsal lateral. Além disso, o nervo tibial também origina ramos calcâneos mediais, os nervos plantares medial e lateral e o nervo para o músculo abdutor do dedo mínimo. O nervo plantar medial será ramificado nos nervos digitais plantares comuns do segundo, terceiro e quarto dígito, e esses nos nervos digitais plantares próprios. Já o nervo plantar lateral se ramifica em ramo profundo e ramo superficial. O ramo superficial irá dar origem aos nervos digitais plantares próprios e ao nervo digital plantar comum do quarto e quinto dígito. O nervo fibular comum irá dar origem ao nervo fibular superficial e ao fibular profundo. O superficial se ramifica no nervo cutâneo dorsal intermediário e no cutâneo dorsal medial. Esse dorsal intermediário se ramifica nos nervos digitais dorsais do pé, do terceiro, quarto e quinto dígito. O dorsal medial origina os nervos digitais dorsais do pé do primeiro, segundo e terceiro dígito. Em relação ao nervo fibular profundo, este apresenta ramo lateral e ramo medial. Falando agora sobre a vascularização arterial, na coxa, a artéria foveomural, que origina a artéria poplítea, que se divide em artéria tibial anterior e posterior na perna. A artéria tibial anterior apresenta como ramificações a artéria maleolar anterior medial e a anterior lateral, a artéria dorsal medial e a lateral. No dorso do pé, a artéria tibial anterior torna-se a artéria dorsal do pé, que se ramifica nas artérias tarsais medial e lateral, na artéria plantar profunda e na artéria arqueada. Essa última se ramifica nas artérias metatarsais dorsais, que se irradiam como artérias digitais dorsais. Já a artéria tibial posterior tem como ramificações a artéria fibular e na região plantar do pé, nas artérias plantar medial e plantar lateral.
Bom, gente, agora aplicando a anatomia vista, a gente viu que as mulheres são as que com maior frequência acabam desenvolvendo neuroma de Morton, né? Isso ocorre justamente pelo uso de sapatos de salto alto e bico fino. Porque nessa situação ocorre uma superextensão dos dedos, né? E com isso, um aumento da pressão entre as articulações metatarso-falangianas, que une aqui os metatarsos às falanges, né? Isso acaba gerando uma compressão mecânica do ligamento transverso metatarsal sobre os nervos adjacentes, né? Que, como a gente viu, ocorre com maior frequência no terceiro espaço interdigital. E por que ocorre justamente nesse espaço com maior frequência? Porque é uma relação mais íntima entre o ramo lateral e medial do plantar, que, como vocês viram, né, vem do tibial. E isso ocorre também porque o quarto metatarso ele é mais móvel do que o terceiro metatarso, o que faz com que haja a possibilidade de ocorrer microlesões por repetição. Além de que, muitas das vezes, ocorre uma anastomose entre o ramo lateral e o ramo medial. Que, como a gente vai ver agora no aplicativo 3D, né, fica bem visível essa relação. Então, aqui a gente consegue perceber o ligamento transverso metatarsal e aqui embaixo a inervação plantar, né? Aqui o ramo lateral e aqui o ramo medial plantar, né, vindo do tibial. E aqui os digitares comuns, que vão dar origem aos digitares próprios. Que, como a gente consegue ver aqui, nesse caso, o terceiro espaço interdigital ele está sendo inervado por nervos vindos do ramo lateral, sendo que geralmente ocorre por nervos vindos do ramo medial. Mas isso acaba não afetando muito o que a gente está visualizando, porque o importante é a gente perceber essa relação íntima que ocorre, que na compressão acaba gerando justamente um aumento, né, um espessamento e com isso um neuroma, justamente aqui na base do metatarso e com isso ali no digital comum, né, e gerando uma dor no local. Então, agora eu vou falar um pouco sobre as manifestações clínicas dessa doença. Bom, como a gente já falou anteriormente, o neuroma de Morton está muito relacionado a pessoas que usam sapatos de salto alto em sua rotina. Então, esse é o principal sinal a ser considerado na avaliação clínica do paciente. Além disso, fatores como idade entre 40 e 50 anos pode ser considerado sinal importante, visto que é a faixa etária mais acometida por essa doença. Já os sintomas geralmente giram em torno da da dor na região intermetatarsal. Essa dor pode ser descrita como uma queimação, pontadas ou agulhadas, ou até mesmo como uma dor que irradia do meio do pé até a ponta dos dedos. É comum também a descrição do paciente como uma sensação de estar pisando em pedras ou vidro. Pode haver também relatos de formigamento, perda de sensibilidade local, caracterizando a parestesia. Sobre o diagnóstico, ele geralmente inclui alguns testes, e nós vamos falar sobre os mais eficazes para o diagnóstico nos próximos slides. Os exames de imagem também são muito utilizados, principalmente a ultrassonografia e a ressonância magnética. O teste de compressão entre os dedos indicador e polegar é esse mostrado nas imagens, em que o médico coloca a ponta do seu polegar na região plantar do pé do paciente e a ponta do seu dedo indicador na região dorsal do pé. Nessa posição é feita a compressão, que corrobora o diagnóstico de Morton, caso ela cause dor ou até mesmo parestesia. No segundo teste de compressão do pé, o médico comprime as cabeças dos metatarsos usando a região palmar da mão, de forma que elas se aproximam, assim como está mostrando na figura esquerda. Só isso já pode ser capaz de causar dor e parestesia, o que é indicativo do neuroma de Morton. Além disso, ainda nessa posição, o médico pode palpar a região entre o terceiro e o quarto metatarsos, muitas vezes produzindo um sinal de clique, que é conhecido como sinal de Mulder e também é característico dessa doença. Agora, falando sobre os exames de imagem, na ultrassonografia, o neuroma de Morton aparece com uma massa bem definida, de formato redondo ou ovoide, e na vista de eixo curto, que são as imagens A, B e C do slide, e com uma massa bem definida e alongada na vista de eixo longo, que são as imagens D, E e F do slide. Uma informação importante é que pode ser realizada também uma biópsia, utilizando o ultrassom como guia, para obter um diagnóstico mais preciso, caso as imagens sozinhas não sejam suficientes. Já na ressonância magnética, o neuroma de Morton aparece com uma massa bem delimitada em formato ovoide ou de halter. Esse tipo de exame é muito utilizado em casos de cirurgias, porque ele consegue determinar a quantidade exata de neuromas e a localização dos mesmos. Por exemplo, nessas imagens do slide, dá para perceber que todos os neuromas que estão indicados por setas estão localizados entre o terceiro e o quarto metatarsos. Além disso, outra vantagem é que esse exame consegue eliminar outras possíveis causas de dor na região intermetatarsal, como bursite e artrite inflamatória, sendo usado para o diagnóstico diferencial. Porém, uma desvantagem desse exame é que ele é mais caro que o ultrassom. Bem, por fim, nós vamos abordar um pouco sobre os tratamentos do neuroma de Morton. O tratamento é inicialmente conservador, incluindo a mudança de calçados, uso de palmilhas e administração de anti-inflamatórios e analgésicos. As terapias percutâneas são um segundo passo, incluindo injeções de anestésicos locais, com ou sem esteroides. Outras drogas utilizadas no tratamento incluem álcool, toxina botulínica e ácido hialurônico. Em caso de falha nas terapias já citadas, há a indicação do tratamento cirúrgico, o qual consiste na excisão da lesão ou ressecção do ligamento intermetatarsal. A neurectomia pode ser realizada por uma abordagem dorsal ou plantar, sendo a primeira mais comumente utilizada.
Essas foram as nossas referências bibliográficas. Espero que vocês tenham gostado.